Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Vivência com os Óleos Essenciais, com a nossa querida Mena Lúcia. E hoje a gente vai falar de um óleo maravilhoso que eu amo de paixão, que é o Wild Orange, né? Que é o laranja. E vamos parar de falar, porque aqui a expert nessa noite é a Mena. Mena, com você. Oi, Débora, eu liguei para te falar Boa noite a todos. sobre os pontos, se você se interessa em fazer, viu? Por isso que eu te liguei. Andréia, seu áudio está ligado, amor. Ai, desculpa. Por que eu escolhi o Wild Orange? Porque, além dele ser um óleo também, como o Peppermint, que tem uma gama de coisas para ser usado em várias situações, ele é um óleo que ele não é muito valorizado. Eu, outro dia, conversando com Sheila, eu falei que o Wild Orange sofre bullying, porque eu pesquisando, fazendo uma pesquisa grande, eu encontrei muito pouco conteúdo sobre ele. É o cítrico que menos se fala. Ele tem uma gama de possibilidades, mas ele é um cítrico que pouco se fala nele. E eu fiquei sem entender isso, porque ele é o óleo, junto com o grapefruit, que tem maior teor de D-limoneno. Todo mundo fala só do limão, mas, na verdade, quem tem o D-limoneno mais alto é o Wild Orange e o Grapefruit. Eles chegam de 90% a 95% de D-limoneno. Então, eu vou dar a minha frase para o Wild Orange, que eu acho que ele é um óleo da expansão, da liberação, né? Eu escolhi 3 componentes do Wild Orange para falar sobre eles. O primeiro é o D-limoneno, que ele é antioxidante, ele tem ação ansiolítica, então ele reduz o estresse, né? E a ansiedade. Isso todo mundo só fala no Wild Orange dentro dessa situação de reduzir o estresse e a ansiedade, mas, na verdade, ele é muito mais que isso. Ele tem essa porcentagem muito alta de D-limoneno junto com grapefruit, mas é mais falado, todo mundo fala, quando se fala em cítrico, se fala no limão, mas o limão ele só tem 70% de D-limoneno, junto com a tangerina, o lime. Quer dizer, ele é um óleo que, na verdade, ele não foi muito bem explorado nos livros. Eu, lendo, eu vi que fala-se sobre ele, mas fala-se muito pouco. Os livros que eu pesquisei, que fala-se mais dele, são livros mais que trabalham mais essa coisa da química, da composição mesmo dos óleos. São livros mais voltados aos componentes dos óleos. O que esse D-limoneno faz? Como que ele atua, né? Ele atua a nível de sistema nervoso central. Eu falei na outra live sobre os opioides e os não opioides, né? Os opioides, eles
atuam no sistema nervoso central, que é a morfina, que é a codeína, a nível de fármaco. A nível de óleos essenciais, os óleos que atuam no sistema nervoso central são óleos que vão abranger uma série de situações emocionais. Então, eles, como eles atuam no sistema nervoso central, eles fazem a renovação da serotonina no córtex cerebral. Olha a importância do Eye de Orange aí. Então, como ele tem essa porcentagem muito alta de D-limoneno, já dá para a gente entender como que ele vai atuar, principalmente a nível inalatório, que é o emocional, sistema límbico. Em concha, sempre inalando, quer dizer, ele trabalha o sistema nervoso central. Atualmente, os pesquisadores dizem que os cítricos são os melhores antidepressivos disponíveis nas listas de medicamento. Entre eles, a bergamota e o lime. Também, que a bergamota ela tem também um teor mais alto de D-limoneno que o próprio limão. Por que eu estou dando exemplo do limão? Porque todo mundo fala nesse limão. O limão é falado por todo mundo fala sobre detox. Hora que fala detox, limão. E sempre o limão siciliano. Mas não, as pessoas estão erradas, porque o D-limoneno, a porcentagem mais alta, está no Eye de Orange, não está no limão. E o Eye de Orange, ele atua muito mais rápido a nível emocional, por conta da porcentagem de D-limoneno, do que o próprio limão. A gente fala muito que os cítricos eles são hepatoprotetores, né? Eles fazem um trabalho no fígado. E o Eye de Orange é maravilhoso no fígado. Alguém já ouviu falar que o Eye de Orange é maravilhoso para o fígado? Não. Todo mundo fala no limão. E por essa ação antioxidante, ele atua, essa ação alta, ele vai atuar e vai agir mais rápido que o próprio limão. Eu vou falar agora, eu falei do D-limoneno, dei uma pincelada, né, que é um antioxidante. A gente tem que guardar isso, porque mais na frente dessa live, eu vou falar sobre uma situação que eu vivenciei há 2 dias atrás e que eu usei alguns óleos e não fizeram o efeito o Eye de Orange fez. Então, eu falei sobre o D-limoneno, que a porcentagem é alta, é de 90% a 95%. Ele atua no sistema nervoso central, então é um óleo poderosíssimo a nível de sistema límbico e emocional. E agora eu vou falar sobre o linalol, que ele também tem. O linalol também vai atuar como um opioide, porque ele vai atuar também no sistema nervoso central. E esse linalol, ele é anticonvulsivo, ele é sedativo e ele é calmante. E quem aqui sabe me responder quais outros óleos têm o linalol em porcentagem alta? Alguém sabe me responder? Porque o linalol também tem uma dosagem boa.
A lavanda? Ninguém vai me responder aqui do linalol? Na lavanda. A lavanda. Aí ela me respondeu a lavanda. A lavanda todo mundo conhece, todo mundo sabe que ela tem linalol. Por ela ter linalol, ela tem essa propriedade sedativa e calmante. Mas eu vou citar um óleo aqui que não tem na doTERRA e que ele hoje é usado como anticonvulsivo e todo mundo aqui no Brasil está virando febre. Eu acho que a Ana Paula deve saber disso. O óleo de cannabis tem linalol. Então, para a gente ver como o linalol é poderoso, como ele age realmente no sistema nervoso central. A lavanda, ela é comparada com a cannabis, porque ela tem algumas propriedades parecidas. Está fazendo um barulho meio estranho. Alguém está ouvindo isso? Eu estou ouvindo, mas não tem nenhum microfone ligado. Só o seu. Melhorou agora, passou. Então, a gente fica observando que esses componentes eles são realmente potentes, porque eles atuam todos os dois componentes no sistema nervoso central. Isso já dá para tirar uma ideia do que é o óleo, o eye de orange, a laranja selvagem, né? Porque o D-limoneno, a porcentagem dele é muito alta no óleo, e ele atua no sistema nervoso central. E o linalol, ele também tem uma porcentagem boa de linalol. Então, a gente sabe também que atua no sistema nervoso central. Já dá para tirar mais ou menos o perfil desse óleo. Para que esse óleo serve e atua a nível tanto emocional como a nível físico. E tem um outro componente, em menor dosagem, né? Mais porcentagem, mas é um componente também que eu acho importante falar, que é o geraniol, que está lá no gerânio e que eu falei na live de quinta-feira, eu falei sobre o geraniol, que ele tem uma ação regeneradora e cicatrizante. Então, você vê a gama de coisas que o eye de orange vai atuar, né? A indicação do eye de orange, eu estudei para ver, pesquisei para ver se tinha algumas indicações diferentes daquelas que a gente sabe que é para estresse, para depressão, e eu descobri algumas coisas. Então, eu vou citar algumas que talvez as pessoas não saibam. Ele é um óleo para anemia, ele é um óleo para convalescência pós-operatória, ele é um óleo de distúrbios estomacais, gastrite, esofagite, azia, má digestão, gases, diverticulite, que é a inflamação do intestino. Ele atua a nível de prisão de ventre também, é um excelente óleo para prisão de ventre. A nível de inflamação de pele, muita gente não sabe disso. Ele atua como antibacteriano para bactérias estafilococos e streptococcus.
E é um óleo maravilhoso para ser usado como antibacteriano junto com... Ele é complementar de outros óleos. Ele é regenerativo, cólicas estomacais, edemas, sangramentos de gengiva para fazer bochecho. Ele é um óleo maravilhoso. E a nível neurológico? A nível neurológico, como eu já falei, como ele tem o linalol, ele é um anticonvulsivo, ele é para exaustão, ele é para hiperatividade, ele é para histeria, ele é para mudanças de humor. A nível músculo esquelético, ele é um óleo para idoso. Por que ele é um óleo para idoso? Ele é um óleo que ele vai trabalhar essa dificuldade que o idoso vai tendo para andar, fraqueza na perna. Eu indico a ingestão e uso tópico, nas articulações, principalmente. Por ele ser, eu achei interessante isso que eu li, por ele ser um óleo que todo mundo gosta quando inala, que dá aquela sensação de prazer, ele é um óleo de grande aceitação. E por ele ser um óleo de grande aceitação, ele atua muito bem a nível inalatório no sistema límbico. Eu achei isso interessante, essa pesquisa. Isso foi uma pesquisa que fizeram. Então, a atuação dele a nível inalatório, ela vai ser um pouco mais rápida, porque não existe muita rejeição ao aroma do Wild Orange. Eu li também que os homens têm uma aceitação muito grande do Wild Orange. Eu achei interessante isso. Foi uma pesquisa que fizeram no livro de Sinergias Aromáticas. Esse livro aqui que eu falei já dele, que é um livro que eu amo. Ele é um livro de estudos científicos também. E ele falou sobre isso, que nos homens ele tem uma aceitação muito grande. Ele, do emocional, ele também vai atuar nas insônias, na parte de estresse, ansiedade, irritabilidade, e ele vai trabalhar os medos. Ele é o óleo do medo. Em 2 livros que eu fiz pesquisa, os 2 falaram sobre isso, que ele é o óleo do medo. E eu acho que tem muita gente que não sabe disso, que esse Wild Orange é o óleo do medo. Eu vou abrir um parênteses aqui, que eu tive uma situação anteontem de extremo estresse e susto. Eu acordei, me deparei com uma situação e muita descarga de cortisol e de adrenalina. Minha filha teve uma arritmia que ela teve que tomar duplamente o remédio de coração dela. E eu, desde julho do ano passado, que eu não sei o que é fibromialgia. E esse susto que eu tive foi um gatilho para a fibromialgia. Aí, o que aconteceu? Eu
comecei a sentir dor na sola dos pés e fiquei assim, uma dor na sola dos pés. E na mesma hora eu falei, ai, será que vai dar esse gatilho de fibromialgia? Porque o susto foi muito grande e a descarga de cortisol foi grande. A gente sabe que o cortisol traz uma série de malefícios no organismo. E eu entrei com os olhos para a fibromialgia. Eu entrei com manjerona, eu entrei com alecrim, eu entrei com peppermint, com eucalipto, o aroma touch que eu uso na sola do pé. E aí eu fui deitar, eu cochilei um pouco, assim, coisa de 1 hora e meia. E a hora que eu acordei já com dor nas mãos, as dores todas de fibromialgia nas costas. E eu falei, acionou o gatilho. Nessa que acionou o gatilho, eu falei, eu vou ter que dar uma estudada, porque eu já tinha passado, já tinha feito massagem com aromatouch e fiquei usando o dia inteiro manjerona. Aí eu dormi e quando eu acordei as mãos inchadas, os pés inchados, dificuldade de movimentar o tornozelo. Eu realmente estava no gatilho de fibromialgia. E os olhos não estavam trabalhando como eu achei que eles iam trabalhar. Aí eu tive um insight, falei, eu vou entrar com os cítricos. Porque as mãos já estavam inchadas, os pés já estavam inchados, e eu estava em pleno gatilho de fibromialgia. Aí eu entrei com a Ide Orange, mas entrei com tudo. Água saborizada, inalação direto do Ide Orange. Entrei com o Ylang Ylang, que o Ylang Ylang ele baixa o nível de cortisol. E eu fiz de tudo para ver se esse cortisol começava a baixar. Mas o que acontece? Cada organismo é um organismo e reage de um jeito. Então, eu vi que, no decorrer do dia, eu comecei urinar muito, eu fiz aquele processo detox. Com o susto, com certeza, o meu fígado foi yang. Eu comecei a tomar água saborizada para dar uma acalmada no fígado. E eu vi que as dores das mãos e dos pés melhoraram, porque eu desinchei, mas as das costas ainda continuavam. Aí eu comecei peguei os livros para dar uma estudada, falei, eu vou ter que entrar com óleos diferentes, óleos que trabalhem realmente esse nível de cortisol e adrenalina para baixar. E aí eu comecei a mudar, fazer a mudança dos óleos e entrei com uma dose de choque de copaíba. Que a dose de choque de copaíba são 6 gotas. Quando eu fico com alguma crise, alguma dor muito aguda, eu entro com essa dose de choque, eu espero 24 horas e começo a diminuir as gotas, até chegar a 2 gotas. E agora de noite, eu estou bem melhor.
O que eu quero falar sobre isso? Que cada organismo é um organismo. Os óleos essenciais, eles nos ensinam o autoconhecimento e a importância de um óleo que trabalha essa drenagem corporal. Porque muitas vezes você fala, eu vou usar um óleo para estresse, um óleo para depressão, o óleo de orange é para depressão. Mas você esquece que ele está trabalhando também todo um processo físico. Porque no estresse, sua pressão aumenta. Eu esqueci de falar que ele é um óleo para hipertensão. Algumas pessoas me perguntaram quais os óleos para hipertensão. O Eye de Orange é um excelente óleo para hipertensão, porque no que ele faz esse movimento das águas interiores, ele relaxa o organismo. E no que ele relaxa o organismo, ele com certeza baixa a pressão. Ele é um óleo para quem tem problemas de locomoção. Isso eu vi claramente esses 2 dias. Eu fiquei com os 2 pés atacados e depois que eu comecei a fazer a ingesta dele e a passar ele também e a fazer essa drenagem, melhorou muito a minha dor no tornozelo e nos pés. Quer dizer que a gente tem que aprender a fazer a associação do físico, fazer um paralelo entre o físico e o emocional. Se ele é um óleo detox, ele vai fazer esse trabalho a nível emocional também. Se ele é um óleo que ele te equilibra as emoções, ele vai equilibrar o teu físico também. Então, a gente tem que fazer essa ligação do emocional com o físico, porque os 2 andam juntos. E os óleos fazem esse trabalho. Eu acho que é por isso que eu me apaixonei, eu já falei isso para vocês, que eu me apaixonei pela aromaterapia, porque ela trabalha os 2 juntos. Não tem jeito de você inalar um óleo achando que você só vai trabalhar o físico, ou inalar um óleo achando que você só vai trabalhar o emocional. Isso não existe. Isso não tem como acontecer. Porque ele faz essa interligação. E o que eu fiquei? Eu fiquei sem resposta para uma pergunta minha que eu estou com ela ainda. Por que o Eye de Orange é um óleo pouco falado? A bergamota ela tem um conteúdo imenso. Todos os livros têm conteúdos enormes sobre a bergamota. A bergamota é um óleo que também tem linalol, também tem o D-limoneno, e tem um conteúdo enorme. Por que o Eye de Orange não é falado e não é trabalhado? Ele não é divulgado. Ele é um óleo que ele quase não é divulgado. Eu pesquisei esse livro aqui também, porque eu queria saber aonde é que se extrai o óleo de Eye de Orange, fora aqui do Brasil. E eu vi que existem países que extraem
o óleo de Wild Orange, mas que não é falado, o assunto Wild Orange não é falado. Eu fiquei com essa pergunta e não tive resposta ainda para me dar sobre isso. Ele, por ser um óleo de baixo custo, eu acho que ele deveria ser um óleo muito mais falado. Eu acho até ao contrário. A André falou, talvez porque ele seja um óleo de baixo custo. Eu acho que tem que ser ao contrário. Por ele ser um óleo de baixo custo e ele tem muita coisa a nos oferecer, ele é um óleo que ele deveria ser falado. Ele, nesse livro aqui, ele diz que ele é extraído na Itália, na França, na Espanha. Ele é originário da Ásia. Mas fala muito pouco sobre ele. Fala que ele tem o D-limoneno, fala que ele serve para resfriados, gripes, digestão, constipação, flatulência, mas não fala as principais patologias que ele atua. Que eu acho que se deve falar sobre ele a nível emocional. Por ele ser um óleo que ele atua no sistema nervoso central, é um óleo que ele deveria ser muito pesquisado. É um óleo que ele precisaria ser falado. Porque ele, para a gente, para a aromaterapia, ele funciona como os opioides na farmácia, na farmacologia. Né? Ele funciona como um opioide. Porque eu já falei aqui sobre os opioides que a nível, eles atuam a nível de dor também. Então, o Wild Orange, ele atua muito a nível de dor emocional, de sofrimentos. Ele é um óleo que atua muito no emocional. Eu fiquei assim, eu comentei até com a Sheila, eu fiquei muito chateada, porque o conteúdo, eu pesquisei em muitos lugares e o conteúdo é muito pouco. O livro que eu mostrei para vocês, que é Os Óleos Essenciais e os Vírus, que ele fala muito sobre o eucalipto e o peppermint, este livro ele não fala do Wild Orange, ele só fala do limão. E ele cita que o D-limoneno é um composto, um composto que atua como antibacteriano. Então, eu falei, se ele é um composto que atua como antibacteriano, por que ele não está aqui nesse livro? Porque esse livro aqui é maravilhoso. Esse livro aqui tem um conteúdo muito bom. Inclusive, a nível de vírus, ele ensina sinergias a nível de vírus. Eu falei sobre 1,8 cineol. Esse livro aqui fala muito. Então, eu fiquei assim, o conteúdo que eu achei foi esse. Eu fiquei muito chateada, porque ele realmente... a gente parte do princípio que, se ele tem o D-limoneno em alto teor,
Ele é um óleo que ele atua muito mais que o limão. Como a Ana Paula falou em várias lives dela, inclusive ela fala que ela usa muito o Eye de Orange. Eu também uso muito o Eye de Orange em idoso. A Ana Paula usa muito Orange em crianças. Eu uso em idoso, porque eu tive uma... Eu vou até... Como é vivência, eu vou falar sobre essa experiência. Eu tive uma situação que uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, Mena, eu não sei o que está acontecendo com meu avô. Eu usei o tangerina para melhorar a depressão dele e ele queria varrer casa, queria fazer tudo que ele nunca fez. Ele era meio apático, de repente ele começou a ficar eufórico. Aí eu cheguei para ela e falei assim, vem cá, eu não mandei você usar tangerina. Por que você usou tangerina? Ah, porque eu vi em várias lives que o tangerina, ele é o óleo da alegria, ele é isso, ele é aquilo. Realmente, tangerina é. Mas eu acho que você devia ter me consultado, porque não é o tangerina que seu avô tem que usar. O que aconteceu? Ela começou a fazer ele inalar o tangerina e ele começou a ficar eufórico. Ela falou que um dia ela fez ele inalar, eram 6 horas da tarde, 10 horas da noite, ele estava querendo varrer casa. É um idoso de quase 90 anos. Aí eu falei, suspende correndo o tangerina, mas ele não vai cair na depressão. Eu falei, não, suspende o tangerina e vamos usar o Eye de Orange. O Eye de Orange, vamos fazer um blend com o Eye de Orange, vamos fazer ele inalar o Eye de Orange, que o Eye de Orange ele é um óleo que ele não é um óleo de impacto. O tangerina é um óleo de impacto. Eu já falei aqui na outra live que eu costumo definir óleos de impacto e os óleos que são mais serenos, que atuam a nível sutil. O Eye de Orange ele trabalha muito, mas ele não faz aquele impacto como o Peppermint. Então, ela, depois de 2 dias, ela me ligou e falou assim, olha, vou botar outro. Já está equilibrado, ele ficou totalmente descompensado com tangerina e agora ele já deu uma equilibrada. Então, os óleos, eles atuam realmente a nível de sistema límbico. Eu amo o uso inalatório, porque eu vim de uma linha, de uma época que não se usava os óleos ainda a nível de ingestão. Eu falei na outra live que eu uso a ingestão somente dos óleos cítricos e do copaíba, né, a nível de ingestão. Porque os óleos quentes, para mim, eles me dão gastrite. Então, eu uso a nível tópico muita coisa, somente no processo de desparasitação que eu faço com os óleos quentes, mas eu faço uma desparasitação diferente dessa, que é com 3 óleos. Eu faço com um óleo só, que é para giardia ameba, depois eu faço para ascárides e tênia, que são os óleos quentes, né, que é o orégano e o tomilho, e depois eu faço com outro óleo. Eu não posso usar os 3 óleos juntos, que acaba com o meu estômago, porque cada um é cada um, né?
Então, os olhos, eles atuam realmente. E o que eu pude perceber nessa minha caminhada agora, da volta aos olhos, eu voltei, tem 10 meses, eu voltei a atuar na aromoterapia, eu pude ver que a aromoterapia, ela é preciso que a gente tenha realmente um conhecimento do organismo para a gente poder usar a dosagem certa, a forma certa. Tem muita gente que prefere o inalatório. Eu tenho uma filha que ama o uso tópico. E ela, na TPM, o uso tópico olha, é uma resposta assim, impressionante. As cólicas dela é só uso tópico e inalatório. Quer dizer, cada organismo é de um jeito. E a gente vê isso quando a gente vai tratar do outro, né? E eu pude ver nesses 2 dias de experiência que eu tive esse gatilho de fibromialgia, que os olhos que eu usei há 10 meses atrás, na fibromialgia, não fizeram efeito agora. Mas por quê? Porque eu tive uma descarga de cortisol muito alta e os olhos que atuavam nessa fibromialgia, eles não funcionaram. Que eu tive que mexer no cortisol, e esse cortisol ele só vai normalizar, eu acho que daqui a uns dias. Eu preciso dar um tempo, usar os olhos realmente, que baixa o cortisol, e eu acredito que daqui a uns 3 dias eu já estou bem, né, desse gatilho. E agora eu queria abrir para perguntas. Vamos. Mena, maravilhosa, como sempre. E eu queria apenas fazer uma observação que a doTERRA é muito inteligente, porque quando ele ensina a gente a compartilhar os olhos, o óleo que a doTERRA indica é o White Orange, exatamente por ele ter uma aceitação muito grande e não ter rejeição. E as pessoas terem uma resposta fantástica com esse óleo. Embora ele não seja muito divulgado, que bom que você pôde nos dar uma aula mostrando o outro lado do White Orange que a gente não conhecia, com as propriedades e com todas as outras questões para que ele serve, também além do que a gente sabe, e que a doTERRA está no caminho certo, porque ele realmente é um óleo fantástico. Se você dá para as pessoas inalarem um peppermint, ele é um óleo de muito impacto. E se você dá o White Orange para a pessoa inalar num primeiro momento, fica todo mundo apaixonado. Que delícia, que óleo gostoso. A sensação de bem-estar é muito grande. Então, que bom que você pôde enriquecer todo esse conhecimento. Ele dá aquela sensação de prazer, ser um óleo cheiroso, um óleo que traz esse bem-estar para você, né? E eu vendo sobre ele para hemorragias de boca, porque a gente receita muito o melaleuca para bochecho. E eu vi que ele faz esse trabalho também para gargarejo, cortes na boca, é excelente o White Orange. Quer dizer, eu descobri pouca coisa, mas as coisas que eu descobri, eu fiquei encantada. E é isso. A Juliana comenta que ela usa o White Orange na escovação do dente para clarear o dente.
Por ele ser um óleo cítrico, né, ele clareia. E ontem eu conversei com Juliana, fiquei um tempão conversando com ela à noite, que ela achou que eu não fosse fazer essa live, por estar no gatilho de fibromialgia. Aí eu falei, não, Juliana, eu vou fazer porque eu preciso que as pessoas saibam que, às vezes, a gente acha que, não, eu tive fibromialgia, o meu protocolo, eu usei isso. Mas não, os olhos, eu tive esse gatilho de fibromialgia e eu tive que trocar os olhos por conta do susto que eu tive. Meu cortisol e minha adrenalina foi lá para cima. Então, o Peppermint não funcionou como devia ter funcionado. O Aroma Touch, que eu faço muita massagem, eu tenho um blend de massagem para fibromialgia, com Aroma Touch, né? Não funcionou. E aí eu falei, eu tenho que expor, porque a Juliana falou, é uma vivência. Então, é uma vivência, eu tenho que expor isso para vocês. Que às vezes a gente acha, não, fibromialgia, esse. Não, a gente tem que saber a forma que essa fibromialgia fez o gatilho. O susto que eu levei foi tão grande que realmente o cortisol foi lá para cima. E hoje a Sheila me ligou e falou assim, Mena, como é que você está? Ontem, como é que você está? Eu falei, Sheila, eu estou em crise de fibromialgia. E isso só vai diminuir depois que o cortisol sair do meu organismo, sair dessa corrente sanguínea. Então, isso vai levar um tempo. E eu vou entrar com cítrico a todo vapor. Eu passei o dia inteiro tomando água saborizada e fazendo xixi feito uma louca. Porque eu preciso que esse sangue oxigene, que ele seja trabalhado, a circulação seja trabalhada para eliminar esse cortisol. E Legal, Mená. Legal, Mená. Nossa, eu falo assim, fantástica a tua aula, tô amando, né? Eu falei que o Wild Orange é um óleo que a gente indica muito para criança também, né? É uma coisa que a gente tem que falar. O aroma dele é suave, é tranquilo, né? É um aroma energizante, mente, corpo, né? Para afta, né? Para cólica menstrual, tudo isso que você falou é mais um pouco, né? Ele para gastroenterite. Nossa, ele é cólica. Ele é excelente. Assim, ele estimula muito a criatividade também infantil, né? Tanto da gente como das crianças também. Então, é um óleo que a gente tem que usar para vários fatores, né? Então, assim, às vezes não é muito pesquisado, não é muito falado, né? A gente mesmo esquece, porque na hora que você vai fazer um protocolo, a gente acaba achando um óleo de maior dificuldade, que às vezes abrange muita coisa. E passa Andréia, eu vou te fazer uma pergunta e quero que você pense. Vamos lá. O Wild Orange, eu descobri que ele é um óleo para câncer. Eu tenho dele no meio. Câncer que você acha que ele atua assim maravilhosamente? Delimoneno provavelmente mama, próstata, né? Normalmente são os mais indicados, são esses. Ele atua em linfomas. Também. Ele é um óleo para linfomas, porque ele é um óleo que ele faz muito o trabalho da circulação líquidos. Ele trabalha os líquidos. Ele faz, sabe qual é como ele atua a nível de órgãos? Ele trabalha como se fosse uma drenagem, ele drena os órgãos. Eu uso ele muito nas massagens, eu estou fazendo agora, né, desse processo pós-cirúrgico, as massagens, e um dos óleos que a gente escolheu, né, a gente escolhe cada semana um ou dois, né, um dos óleos que a gente escolheu foi o Wild Orange, ele, depois da massagem, super da hora. Deixa eu te fazer um questionamento, aí agora sou eu para você.
Você falou aqui, lá vou eu voltar na sua aula, porque eu anotei, viu? Sobre o linalol, né? No lavanda. Mas o copaíba não tem mais linalol do que o lavanda? Do que o lavanda. Eu falei em termos de linalol, a minha pesquisa é porque eu uso muito copaíba, então eu gosto do copaíba, Eu né? uso muito copaíba também. Ele tem 78% de linalol, enquanto o lavanda beira uns 40%, eu acho, se eu não me engano. Então, eu acho que Não, nessa... eu li, os 2 livros que eu li, o lavanda, ele chega a 70%. Então, Dependendo da lavanda, ele chega até de 60% a 70%. Então, eu acho que o nosso copaíba é 78%, porque ele vem de 4 copaibeiras, né? Então, assim, com o uso da cannabis, eu acho que o copaíba nosso fica mais próximo do que o lavanda. Só essa é a minha dúvida. Agora, a dúvida da gente joga para lá, bate para cá, Deixa né? eu te falar como que eu uso. Eu nunca tive nenhuma experiência com o copaíba a nível convulsivante, anticonvulsivo. Por quê? A minha mãe Porque usa. A minha mãe tem tem epilepsia, né? Teve uns ataques. E a gente dá muito copaíba com ela com o Frank. E ela melhorou muito, muito mesmo. Só essa é a minha dúvida. Porque o copaíba, ontem eu até conversando com Juliana, o copaíba eu uso muito, inclusive para idoso, a nível anti-inflamatório mesmo. Uhum. Eu, quando fui a Manaus, há 20 anos atrás, em cada casa que eu fui, tinha uma garrafa de copaíba. Uhum. Tem muito, eles usam Eles muito. tomam copaíba como Em água. anti-inflamatório mesmo. Uhum. É uma coisa impressionante. Eu fiquei muito impressionada com isso. Eu falei, nossa! E o copaíba deles é um cheiro muito forte, horrível, porque eu quis provar, horrível. E eu fiz um estudo do turmeric, do açafrão e do copaíba, porque os 2 são anti-inflamatórios. E anticancerígenos também. Eu fiz também pesquisa deles como anticancerígenos, são ótimos também. São ótimos também. O turmeric, ele atua mais como anti-inflamatório a nível de osso, de articulação, de doenças reumáticas. O turmeric idoso é um excelente óleo. E o copaíba, ele atua muito a nível de órgãos. Órgãos inflamados, né? Eu acredito que essa forma com que eu usei o copaíba no meu primeiro protocolo, cada um é de um jeito, né? E eu vim de uma família em que as mulheres usaram muito homeopatia. E eu aprendi a mexer com as dosagens, as dinamizações que eles chamam, né, das homeopatias. E eu uso isso na aromaterapia. Então, eu comecei com a copaíba, eu comecei com 6 gotas, que é a dosagem limite. Porque eu tinha muita dor. Eu tenho uma sacroileite crônica, que é inflamação na sacro. Eu tenho muita artrose, o quadril já está com os ossos esponjosos. E eu entrei com dose maciça, porque eu não aguentava mais. Eu, nessa pandemia, começo da pandemia, quando a pandemia estourou, eu tinha visitado 8 reumatologistas, 4 em Niterói e 4 no Rio.
E ninguém fechava diagnóstico de doença reumática autoimune. Difícil fechar esse tipo de... É difícil fechar reumática, né? Eles demoram muito. Então, o que aconteceu comigo? Eu falei, não, chega, não quero mais saber de médico, e Sheila no meu ouvido, você tem que voltar, você me curou há 13 anos atrás, que não tinha óleo certificado de CPTG, agora tem óleo puro e não sei o quê, você volta. Voltei. Falei, Sheila, eu voltei porque eu quero acabar com as minhas dores, eu não aguento mais. E aí eu entrei com esse protocolo. Eu fiz esse protocolo assim, eu comecei com 6 gotas de copaíba e fui fazendo a sangria da copaíba, até chegar a 2 gotas. Eu comecei em maio, em julho, eu já estava em 2 gotas e fiquei em 2 gotas muito tempo. E hoje, quando eu começo a ter vestígio de alguma dor, eu entro com copaíba. Adoro, não fico sem. Então, e depois da quimioterapia, Andréia, a gente fica com os órgãos inflamados. Eu tive, a nível orgânico, eu perdi a visão. Eu fiquei cega durante 6 meses, porque eu tive uma reação alérgica a um dos componentes da quimioterapia. Então, eu fiquei sem enxergar. E eu só fui começar a enxergar 2 meses depois que eu terminei a quimioterapia. E aí veio os efeitos colaterais da quimio, né? que foram assim enormes a nível articular, ósseo, entendeu? E o copaíba, ele está fazendo ele está mantendo essas dores longe. Então, os olhos, eles nos ensinam. Hoje, eu comentando, a única coisa que a gente tem que aprender é a dose dos olhos. Chegar na dose certa. O problema nosso todo é esse. É por isso que esse cara aqui, Dr. Jean-Pierre William, que ele é fundador do Médicos Sem Fronteiras, ele é um médico humanitário, ele esteve na Guerra do Vietnã, no Congo, na Somália, só em lugares carentes. Ele diz que para a gente atuar na aromoterapia, a gente tem que estudar a composição dos óleos. A gente tem que saber o que serve para quê. Entendeu? Somente quando a pessoa toma medicamento. Eu hoje, por exemplo, eu esqueci de colocar um parênteses na live que eu fiz sobre eucalipto e peppermint. Eu não falei que existe uma restrição para o óleo de peppermint e para o óleo de eucalipto. Eu gostaria que o pessoal, as aromaterapeutas, anotassem. Quando se faz um protocolo que tem que ser usado o óleo de eucalipto e o óleo de peppermint com frequência, não se deve usar homeopatia, porque esses 2 óleos inibem a atuação da homeopatia. E eu achei fantástico isso, para a gente ver quantos óleos são potentes.
Existem bactérias. Hoje eu estava lendo sobre as bactérias e os vírus, eu tenho uma pincelada em 2 livros aqui, e que eles falam que a alopatia, que as bactérias e os vírus eles são muito inteligentes e eles criam resistência ao medicamento. E um óleo, o medicamento é aquele composto e que a bactéria, o vírus, cria resistência. O óleo, o vírus e a bactéria não conseguem criar resistência. Por que que eles não criam resistência aos óleos? Alguém sabe me responder? Porque cada cultivo e cada plantação depende da temperatura, da chuva que deu, de como foi. Então, o óleo essencial ele nunca é igual ao outro. É a mesma composição, os mesmos benefícios, mas ele nunca é igual ao óleo que foi feito. Além disso, Ana Paula, existe uma coisa. Os óleos, eles têm um óleo só, chega a ter mais de 30 componentes. E quando vai se tomar um remédio, você olha a bula, tem, no máximo, 3 componentezinhos. O óleo ele abrange uma série de componentes que não tem como as bactérias serem resistentes e os vírus. Hoje eu estava lendo sobre isso, eu fiquei encantada com as coisas que o Dr. William falou, porque ele tem um linguajar meio difícil, porque ele é um aromaterapeuta que ele tem a coisa da química. Então, ele fala sobre os alcoóis, os estéreis, os monopertenos, e você tem que acompanhar aquilo para você entender a leitura. Então, é uma leitura meio cansativa, mas eu pude entender que, como o óleo tem uma composição muito grande, chega a 30 componentes, a bactéria ela entende que ela não consegue criar aquela resistência ao óleo, como ela cria na medicação. Porque a medicação ela tem 3, 4 componentes que atuam na célula, né? Ela atua a nível celular, tipo, alguns antibióticos atuam no núcleo da célula. E os óleos não, eles atuam na célula inteira. Você está entendendo? Então, eu achei assim fantástico. Eu sou apaixonada pela aromaterapia. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fiz vários cursos. Eu fiz acupuntura, eu fiz florais, eu fiz iridologia, eu fiz medicina chinesa. Fiz uma série de cursos. Curso é muito bom. Curso faz com que a gente... O conhecimento nos traz liberdade, né? Da gente não ser... Sim, mas o que eu quero dizer? Eu fiz um monte de cursos, mas a minha paixão, o que ficou na minha vida, foi a aromaterapia. Foi a aromaterapia. Eu vou encerrar a gravação agora, né? Então, boa noite para todos. E se alguém tiver... Deixa eu só parar aqui a gravação.